Bem, nessa videoaula nós vamos falar sobre os efeitos da radiação ionizante. Primeiro, o mecanismo em que ela se processa no corpo, né? Ela tem um mecanismo direto, que é aquilo que a gente chama de quebra de radicais, né? Quebra de moléculas de DNA, aminoácidos, proteínas. E tem um mecanismo chamado indireto, que é a alteração de estruturas de H2O dentro do organismo. Essas alterações difundem-se e reagem com moléculas biologicamente ativas do corpo. Bom, com esses dois mecanismos, a radiação produz efeitos. A primeira classificação de efeitos que a gente pode dizer aqui são em dois tipos. Os efeitos somáticos, que geralmente atingem apenas o indivíduo exposto, mas tem também efeitos hereditários, quando a exposição à radiação pode produzir, ser transmitida para os descendentes da pessoa. Além disso, os danos causados pela radiação, os principais danos, são o calor e a ionização e divisão celular. O calor, ele é ocasionado, ele produz a destruição das células em profundidade, porque a radiação ionizante, ela de fato, ela queima e queima profundamente. Ela vai muito além da superfície da pele. Então, a queimadura devida à radiação ionizante é muito mais grave, em geral, do que as outras queimaduras. E os outros danos, que são os efeitos que a ionização traz, porque ela causa a divisão celular, são os efeitos de mutação genética, os danos na mutação genética, principalmente na gestação. Algumas gestações têm alterações muito significativas na formação do feto e outras até na antecipação do nascimento, né? Gestações precoces. Bom, efeitos biológicos da radiação, os efeitos podem ser imediatos ou tardios, eles dependem da dose. Mas quais seriam os mais comuns efeitos biológicos? Seriam dermatites, queda de cabelo, esterilidade, vômitos, anemia, baixa de glóbulos brancos, baixa de imunidade e até mesmo câncer. E às vezes, dependendo da dose, a morte. Tá bom? Vamos falar ainda mais sobre os efeitos. Os efeitos agora vamos classificá-los conforme o tipo de exposição. O tipo de exposição à radiação ionizante caracteriza dois tipos de efeitos. Os efeitos chamados estocásticos, que são efeitos proporcionais à dose. Duas características muito importantes dos efeitos estocásticos. Não há limiar, ou seja, a dose de radiação, por menor que ela seja, até a própria radiação da Terra comum, natural, ela produz efeitos no organismo. E a outra característica é que esses efeitos são cumulativos. Então, à medida que na vida a pessoa vai acumulando doses de radiação, esses efeitos que são cumulativos podem gerar os danos futuros. Isso é que são os efeitos estocásticos. Um dos exemplos comuns da radiação que a gente enquadra em estocásticos é o câncer. As pessoas vão sendo expostas a radiações em doses e com o tempo ao desenvolvimento do câncer, por causa da radiação acumulada durante a vida. Bom, outro efeito, né, outra classificação são os efeitos determinísticos. São aqueles causados por a radiação total ou localizada em tecidos ou órgãos.
Então, nessa situação, a dose localizada, ela produz uma morte celular de parte do tecido e compromete o funcionamento do tecido ou do órgão. Esse é o efeito determinístico. Exemplos: anemia, esterilidade. Tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho da exposição, né? Da dose, a questão da dose. A dose de radiação é medida na unidade chamada sievert, SV, S maiúsculo, V minúsculo, embora não pareça aqui. Ou Rhem. Rhem é o Röntgen, equivalente em men. É a dose equivalente no homem, tá? Aqui a sigla. Um sievert é igual a 100 Rhem, tá? Então vamos falar aqui dessa questão da dose nessa tabelinha aqui. É razoável, com segurança, que podemos associar as doses recebidas com efeitos esperados conforme essa tabela. Vamos lá. Se a dose ela está entre 0 e 0,25 sievert ou 0 a 25 Rhem, porque um sievert são 100 Rhem, né? Então, nenhum efeito clinicamente é detectável e também nenhum efeito tardio. De até meio sievert, há ligeiras e temporárias modificações no sangue. Nenhum outro efeito clinicamente detectável, possivelmente alguns efeitos tardios. Está falando aqui dos determinísticos e dos estocásticos. Um sievert já imediatos ou determinísticos, você já tem fadiga, vômito, modificações acentuadas no sangue. 200 Rhem ou 2 sievert, náusea e vômitos. Após um período latente de uma semana, ocorrem epilação, perda de apetite, fraqueza em geral e sintomas como irritação de garganta e diarreia. Morte possível em 2 a 6 semanas de pequena parte dos indivíduos expostos. Então, se a pessoa tem uma exposição de 200 Rhem, uma pequena parcela dessas pessoas corre o risco de morrer entre 2 e 6 semanas após a exposição. A dose de 400 Rhem, ela já é mais grave, cada vez mais grave, a morte eventual de 50% das pessoas expostas. Náuseas e vômitos em 1 ou 2 horas. Aqui a exposição de 6 sievert ou 600 Rhem causa náuseas e vômitos em 1 ou 2 horas. Curto período latente após a náusea e diarreia, vômitos, inflamação da boca, garganta. Ao fim da primeira semana já tem tudo isso. Febre, emagrecimento rápido e morte eventual de todos os indivíduos expostos na segunda semana. Então, uma dose de 6 sievert, ela mata 100% das pessoas. Então, essa é a tabelinha de exposição. O que fala a norma NR15 sobre a exposição a radiações ionizantes? Vamos ver. Ela diz assim: nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante são os constantes da norma CNEM NN 3.01, chamada Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, de março de 2014, aprovada pelo CNEM, é o Conselho Nacional de Exposição. Eu tenho que pegar essa sigla depois e passar para vocês, que eu esqueci. Ou daquela que vem a substituir. Tá. Isso quer dizer o seguinte: a norma NR15 ela caracteriza a radiações ionizantes como sendo radiações, como sendo exposição insalubre, caracteriza a insalubridade, né? Então, já estou consultando aqui o que é o CNEM, sigla para a gente não lembrar. Ah, tá aqui, ó. O CNEM é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, desculpa.
Então, a norma transfere ao CNEM todas as tratativas a respeito da proteção radiológica, entendeu? Então, se usa essa norma aqui do CNEM, tá aqui na NR15, né? Vamos voltar aqui. Essa norma do CNEM aqui, ó, diretrizes básicas, para fazer a avaliação e, se for o caso, o enquadramento, tá bom?